Graças e paz, irmãos. Amém? Eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 18, versículo 38. João, capítulo 18, versículo 38. Todos acharam? Amém? Diz então a palavra de Deus, João 18, 38, apenas a primeira parte. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? Eis o grande dilema do ser humano. Eis o grande questionamento do ser humano. Desde os primórdios da humanidade, eu vejo e percebo, lendo, que o homem justamente tenta dar uma resposta a esta pergunta que Pilatos fez a Jesus Cristo. O que é a verdade? Quando nós paramos e pensamos ou meditamos em tudo aquilo que está ao nosso derredor e imaginamos e questionamos, nós paramos e começamos a procurar, questionar por que as coisas existem. Por que o universo existe? Por que eu existo? Por que você existe? Por que a natureza existe? Por que de alguma forma tudo que nós temos realmente existe? O ser humano, desde lá de trás, desde os primeiros filósofos, eles buscavam justamente responder essa pergunta. Eles buscavam sempre o entendimento do que é a verdade. Exatamente nessa noite, eu gostaria de trabalhar um pouco, falar um pouco a respeito do que é a verdade. E como Cristo é a nossa verdade. Então é disso que eu gostaria de falar nessa noite. Este é o tema da mensagem, o que é a verdade. Todas as vezes que nós falamos da verdade, você já deve ter ouvido falar que a verdade, ela é relativa, não absoluta. Mas por que a verdade, muitas vezes, nós falamos que ela é relativa? Porque depende da nossa subjetividade, depende do meu eu, depende de mim. O que depende de mim? A minha interpretação que eu dou aos fatos e aos acontecimentos do mundo. Eu e você interpretamos o mundo de uma forma diferente. Não há sequer duas pessoas que vê o mundo de forma igual. Por quê? Porque há uma subjetividade. Há alguma coisa em nós que depende só de mim. É minha individualidade. Então, quando você olha alguma coisa, você interpreta aquela coisa da tua forma. E eu interpreto da minha forma. Por isso que muitas vezes nós falamos exatamente que a verdade ela é relativa. Mas ela é relativa porque por causa da nossa subjetividade. Tão somente por causa disso. Ah, mas quer dizer que não existe uma verdade absoluta? Sim, existe uma verdade absoluta. Mas o que acontecia? Lá atrás, lá já os filósofos, os pré-socráticos, eles entendiam que nós, como seres humanos, não temos condição de entender a verdade absoluta. E nós não temos condição de entender a verdade absoluta, porque, como eu já disse, cada um vê o mundo e interpreta o mundo da sua forma, da sua maneira. Então, a verdade, ela passa aí de ser absoluta para relativa, né? Agora, eu costumo utilizar uma ilustração para ajudar nós compreendermos essa relatividade da verdade, né? É o fato dos 3 cegos discutindo como era um elefante, não é? Então, o primeiro cego foi lá, colocou a mão na tromba do elefante, tateou a tromba do elefante, colocou o dedo nos 2 orifícios da tromba do elefante
e voltou e falou assim para os outros dois cegos: certamente, o elefante é um animal comprido que tem 2 orifícios, né? O segundo cego foi lá e colocou a mão no corpo do elefante e voltou e falou assim: você está totalmente enganado. O elefante é uma massa corpórea, grossa, gigantesca. Foi o terceiro, para tirar a prova dos 9, colocou a mão na cauda do elefante. Falou: vocês são dois loucos. O elefante é um negócio, é algo comprido, né, com uma flanelinha, né, com penucho no final. Ou seja, a verdade do elefante estava ali, mas cada um viu pelas suas sensações, né, que era o tato, o que representava a verdade do elefante. Por isso, mesmo uma verdade absoluta, para aquelas pessoas eram relativas. Para aqueles 3 cegos, a verdade era relativa. Então, quando nós falamos da verdade, nós precisamos entender que a verdade, muitas vezes, ela nos engana justamente por causa da nossa subjetividade. Eu penso que estou crendo, ou melhor, eu acredito de fato em alguma coisa e acho que aquilo lá é verdade, mas no fundo, a verdade absoluta eu desconheço. Então, primeira coisa que eu gostaria de falar era justamente sobre essa questão do que é a verdade e essas características da verdade. Agora, a segunda pergunta que nós poderíamos tirar deste texto: o que faz Cristo ser a verdade? Não é? Uma vez que eu estou falando dessa subjetividade, da relatividade da verdade, agora, o que faz Jesus Cristo ser a verdade? Essa verdade que nós proclamamos, essa verdade que nós ensinamos, essa verdade que nós morremos se for necessário para pregar. O que faz realmente Jesus Cristo ser a verdade? E aí eu posso dizer 2 aspectos, 2 características daquilo que faz com que Jesus Cristo seja a verdade. A primeira é que, negativamente falando, o que Cristo faz com que ele seja verdade é o fato de eu desconhecer a verdade. Negativamente falando, é o fato de eu desconhecer a verdade. Como assim? Ora, no nosso dia a dia, no nosso viver, todas as vezes que nós não conhecemos uma verdade, mas olhamos essa verdade, olhamos para esses fatos como sombra de uma realidade, como algo que pode ser verdade, nós passamos a crer que aquilo é verdade. Esse é o fato. É isso que acontece conosco diariamente, né? Por exemplo, quando eu olho para o sol, né, ele está se pondo. Aparentemente, o que acontece? Aparentemente, eu acredito que o sol que está se movimentando, porque ele começa aqui, eu acho que é aqui, né? Ele começa aqui e termina lá. Então, aparentemente, o sol que está se movendo em torno da Terra. No passado, antes da ciência dizer que era ao contrário, o que as pessoas acreditavam? Acreditavam que, de fato, o sol se movia em relação à Terra. Ao conhecer a verdade, então, nós percebemos que não, que é a Terra que se move diante do sol, em torno do sol. Então veja, negativamente falando, quando nós falamos que Cristo é verdade, é justamente porque há uma sombra, há uma ideia já massificado, né, temos da religião, de que Cristo é a verdade. E negativamente falando, nós acreditamos, alguns, né, não nós, eu vou chegar em nós, né? Mas algumas pessoas acreditam, então, de fato, que ele é verdade. Por quê? Porque coisas apontam para o fato de Jesus ser a verdade. Não é assim que nós cremos, já vou falar. Nós cremos, e aí vem a segunda, né, característica. Nós cremos que, positivamente, Jesus Cristo é a verdade, porque ele falou de si que ele é a verdade. Nós cremos, por quê? Porque, primeiro, nós
olhamos para Cristo e nós sabemos que Cristo é Deus com Deus. É Deus em Deus. Cristo não é mais um. Cristo não é qualquer pessoa. Jesus Cristo é o próprio Senhor. E quando Pilatos, ele vem aqui e pergunta justamente o que é verdade para Jesus Cristo, é porque para Pilatos havia indícios de que aquele com quem ele estava falando, de fato, era o rei de judeus que havia se proclamado como rei de judeus. E aí, Pilatos ele fica meio assustado. Tanto que quando nós lemos aqui na palavra do Senhor, Pilatos, ele fez de tudo para tentar livrar Jesus Cristo da morte. Mas mal sabia ele que para isso Jesus Cristo veio, né? Mas ele tentou algumas manobras para livrar Jesus Cristo da morte. Até que num determinado momento falaram que, olha, se ele fizesse isso, ele estaria indo contra César. Aí não teve mais jeito. Aí mandou Cristo para a morte. Mas o fato é que Pilatos, de alguma forma, via que Jesus Cristo estava falando a verdade diante dele. E qual que era a verdade? Era a verdade que Jesus disse para Pilatos: logo tu dizes que és rei. Jesus respondeu: tu o dizes que sou rei, e para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Essa é a verdade absoluta no qual nós cremos. Uma verdade que eu não preciso relativizar, mas uma verdade que veio diretamente da boca do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa verdade que veio da boca do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é rei, Ele veio da boca do Senhor Jesus Cristo na condição de Ele ser o próprio Deus. Porque Jesus é Deus. Então veja, quando Pilatos fala justamente para Cristo, pergunta a Cristo, ele fala assim: para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Jesus Cristo está respondendo a Pilatos: olha, tudo aquilo que eu disse é verdadeiro. Por quê? Porque eu vim do Pai e trouxe a verdade para vocês. E Pilatos ele fica confuso. Ele fica confuso porque com certeza Pilatos já tinha ouvido outras coisas. Pilatos, lembra, ele era um governador. E com certeza ele não só conhecia a religião judaica, mas conhecia muitas das formas de crer do Império Romano. Não é? Por isso ele ficou confuso. Então quando nós falamos aí de Cristo, o que realmente faz com que nós cremos que Cristo é verdade, é o próprio testemunho do Senhor Jesus Cristo. Não precisamos de mais nada. Não precisamos absolutamente de mais nada. Não precisamos tentar relativizar uma verdade. A verdade, ela veio da boca do próprio Deus. Ele é a verdade. Eu sou a verdade. E é nessa verdade que nós temos que se firmar, É essa verdade que nós temos que defender. É essa verdade que nós temos que proclamar. É essa verdade que nós temos que espalhar para o Brasil, para o mundo inteiro. Por isso que eu e você não medimos esforço para falar desta verdade. Verdade que saiu da boca do próprio Cristo, Filho do Deus vivo. Essa é a verdade. Então, quando nós falamos por que o que faz de Cristo ser a verdade, é o fato de que Ele é a verdade em si. Ele veio de Deus e trouxe essa verdade para nós. Agora, a palavra de Deus também, ela prova Cristo ser a verdade. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós observamos muitas coisas a respeito das provas de ser Cristo a verdade. E obviamente, né, a primeira prova de que Cristo é verdade está até mesmo neste evangelho. Quando eu leio lá no capítulo 20, 31, ele fala que estas palavras, elas foram escritas para que nós conhecêssemos o quê? A verdade. E ela fala que muitas obras que Cristo fez apontam para Ele, que Ele é o Filho de Deus, ou seja, que Ele é a verdade viva do Deus vivo.
Não é? Ou seja, quando eu olho a palavra de Deus e vejo as obras de Cristo, eu vejo os milagres que Cristo operou, eu vejo Cristo curando o cego, eu vejo Cristo levantando os mortos, eu vejo Cristo expulsando demônios, eu vejo Cristo libertando as pessoas, os cativos, tudo isso aponta para um milagre maior, que é o Filho de Deus presente sobre a terra. O milagre talvez era uma consequência do que estava acontecendo, mas a coisa mais profunda que nós temos que entender quando um milagre acontece é o fato de que é o Deus vivo que está operando. E aqui as obras de Cristo apontavam exatamente para isto, que o reino de Deus for estabelecido. Por isso que lá em Mateus, quando Jesus Cristo fala que as pessoas, que alguns fariseus estavam apontando as obras de Cristo ao diabo, ele fala, cuidado, tome muito cuidado, porque vocês estão a um passo de pecar contra o Espírito Santo. O que Jesus Cristo estava falando, olha, eu opero esses milagres, por quê? Porque a verdade de Deus está em mim, e por isso eu falo dessa verdade, e estas obras apontam para aquilo que eu estou falando. Esses milagres apontam para aquilo que eu estou falando. O reino de Deus, ele desceu sobre a terra na minha pessoa. Este era o fato ali. Então, como nós provamos Cristo ser a verdade? O fato das obras de Cristo, que nós temos aqui nos evangelhos e nós temos nas cartas, né? O próprio testemunho do Pai. Aqui na palavra de Deus, quando Jesus Cristo ele é batizado, o Pai vem e fala a ele. No momento em que Jesus Cristo está com seus discípulos, o Pai fala, esse é meu filho amado, a ele ouvi. Então veja, a própria palavra de Deus testemunha o fato de que Deus apontou para Jesus Cristo como ele sendo o filho dele. Atestando tudo aquilo que ele estava fazendo. Assinando, né? Tudo aquilo que ele estava fazendo. Ou seja, Deus testemunhando que Cristo era o próprio enviado do Deus vivo para a nossa salvação. Então, que testemunha que Cristo, que prova eu tenho que Cristo é verdade? As obras de Cristo, o testemunho do Pai, as Escrituras, por quê? Porque nas Escrituras nós vemos que toda a palavra de Deus, ela aponta para Jesus Cristo. Desde o começo, desde a criação, quando nós temos lá o proto-evangelho, Gênesis 3,15, quando Deus mata um animal e coloca e cobre o homem, nós chamamos isso de proto-evangelho, é o primeiro indício que haveria sacrifício para salvar a humanidade. Desde lá até o amém de Apocalipse, a palavra de Deus mostra que Jesus Cristo é a verdade. E eu tenho que firmar o quê? Eu tenho que firmar na palavra de Deus, nas Escrituras. Meu irmão e minha irmã, não tente convencer o descrente com outro instrumento que não seja a palavra de Deus. Se o não crente não crê na palavra de Deus, se o não crente não crê nas Escrituras sagradas, meu irmão, não é o teu esforço, não é o teu testemunho, nada disso vai convencê-lo. Tanto é que na parábola do rico e do Lázaro, o que Jesus Cristo fala? Quando o rico pediu para voltar, quem sabe ele aparecendo, voltando, poderia convencer os irmãos dele da realidade, lá do inferno onde ele estava. O que a parábola fala? Tem os profetas, tem as Escrituras, ou seja, ainda que o morto venha, não vai te convencer. O que convence é a palavra de Deus, é o testemunho da palavra de Deus. Então, o que prova Cristo ser verdade? As Escrituras. O que prova Cristo ser a verdade? A própria história. E aqui eu não vou entrar, porque está passando a hora, mas a própria história mostra que Cristo é verdade para nós, né? Quantas e quantos fatos históricos que a própria história conta a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, dá testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós vemos muitos, né? Um só exemplo eu gostaria de dar, Constantino, quando num determinado momento
ele precisava enfrentar o exército de Roma contra seus inimigos. Ele disse que ele viu uma cruz e que disse: sobre essa cruz vencerás. E ele pegou, entrou na batalha e venceu. Né? É o testemunho da história. Né? Constantino dando testemunho de uma experiência para ele. Então nós temos testemunho da história. Mas eu gostaria de atentar o que prova ser Cristo a verdade. A transformação do ser. Olha, meus irmãos, eu convivo com bandido, não, como advogado. Mas também, logo quando eu me converti, no primeiro ano, segundo ano, eu fazia evangelismo na cadeia. Né? E olha, eu já vi gente sendo transformado na cadeia por Jesus Cristo. Eu já vi bandido perigoso, que naquela época falou para mim: eu vou sair daqui, vou continuar matando. Vou buscar todos aqueles que me colocaram aqui para mandar para o caixão. Passado 1 mês, 2 meses, ele estava sendo batizado na cadeia. Vida transformada, semblante transformada, alma limpa. Ora, como não crer nesta verdade que é Cristo? Só Cristo tem poder para transformar o ser. Só Cristo tem poder para transformar o ser humano, porque o ser humano está morto nos seus pecados. O ser humano não tem condições realmente de fazer absolutamente alguma coisa para mudar o seu caráter. Não! Só Cristo tem poder para transformar a vida das pessoas. E isso prova que Cristo realmente é a verdade. Olha, eu também já convivi com algumas pessoas de outras religiões, né? E eu percebi que algumas vezes eles experimentam algo, mas não algo transformador, algo motivador, que é diferente. Nós experimentamos Cristo e nós somos transformados em Cristo. Ninguém aqui recebe Cristo como um motivador. Se você está aqui na igreja apenas porque Cristo é seu motivador para uma vida melhor, então você ainda não conheceu a Jesus Cristo. Porque você deve estar aqui, você está aqui nessa igreja, nessa noite, porque Cristo transformou a tua vida. Olha a tua vida, veja como ela era. Eu olho para a minha vida, vejo como ela era. Nós recebemos realmente essa graça de Deus em Cristo Jesus, de tal maneira que eu e você fomos transformados. Quer prova mais viva de que Cristo é a verdade, transformando o ser. Cristo transforma o pior dos homens, né? Às vezes, eu geralmente ouço as pessoas falarem, né? Mas matou, roubou, fez um monte de coisa e se converteu. É assim? Se converteu, é assim sim. Ele vai morar no céu como eu e você. Vai, Pense no pior pessoa no mundo que você acha. Pior pessoa do mundo. Se essa pessoa se converter em Cristo, ele vai ter mansões celestiais que nem a minha e a tua. Porque Cristo transforma. E essa é a realidade da verdade. Né? E finalmente, aí, para terminar, então temos lá, o que é a verdade, o que faz Cristo ser a verdade, o que prova Cristo ser a verdade, e finalmente, por que nós cremos na verdade? Nós cremos na verdade, primeiramente, porque só a verdade em Cristo Jesus pode me libertar. E quando Cristo me liberta, eu começo a enxergar de fato as coisas como elas são. A verdade para mim não é como a cada palpada daqueles 3 cegos. A verdade para mim, ela se torna um todo. Porque quando Cristo me liberta, Ele me esclarece, Ele abre os meus olhos, Ele me ressuscita e eu posso enxergar a verdade com profundidade. E ainda mais porque pelo Espírito eu sou direcionado à verdade que é a palavra de Deus. Então, a verdade, quando Cristo vem, Ele me transforma e Ele me liberta e eu consigo enxergar a verdade como ela é. Não mais com a minha subjetividade, mas com a absolutividade da palavra de Deus. Como a verdade absoluta em Cristo Jesus.
Eu posso, talvez, até enxergar algumas coisas de forma diferente, mas eu e você, como crentes, não enxergaremos as coisas diferentes, porque tudo aquilo que nós precisamos saber está escrito aqui. E se você crê e eu creio, nós cremos na mesma coisa. E aí não é a verdade relativa, é a verdade absoluta em Cristo Jesus. Então veja, nós cremos na verdade para quê? Para que ela nos liberte. E finalmente, com esta liberdade que nós recebemos em Cristo Jesus por meio da verdade, sabe o que acontece? Nós acabamos respondendo o que é a verdade para Pilatos. Ou seja, eu não tenho mais nenhum problema com a minha existência. Eu não preciso mais ficar meditando de onde eu vim, de onde eu vou, por que o universo existe, por que as coisas foram criadas. Não sou um acaso do universo. Eu, em Cristo Jesus, quando enxergo a verdade, eu vejo que pela graça eu sou um filho de Deus, salvo em Cristo Jesus. Então, por que creio na verdade? Porque essa verdade que me liberta, ela passa a trazer paz existencial na minha vida. Não importa o que as pessoas falem, não importa o que aconteça, eu tenho uma paz existencial, porque a resposta de Pilatos, eu já tenho. O que é verdade? Jesus Cristo é a verdade para o meu ser. Deus abençoe a palavra do Senhor.